Olá, tudo bem? Aqui é o professor Dr. Roberto dos Santos. Hoje quero compartilhar com todos vocês o método teológico transcendental trinitarista dialético. O presente estudo propõe uma investigação fenomenológica sobre o ato de teologizar, estruturada a partir do que se denomina método teológico transcendental trinitarista dialético, partindo do pressuposto de que a teologia é uma função da Igreja que examina sua própria linguagem à luz da revelação. O trabalho descreve como a fé, em seu dinamismo interno, busca inteligibilidade em um mundo concreto e histórico. Portanto, o estudo fundamenta-se em três pilares: a transcendência como condição de possibilidade do sujeito, a trindade como modalidade da manifestação de Deus na história e a dialética como movimento racional que processa as tensões entre o eterno e o temporal. Conclui-se que o fundamento radical da teologia reside na irrupção de uma vida nova operada pelo Espírito Santo, consolidando um saber que é simultaneamente rigoroso em sua técnica e vivo em sua aplicação prática. Ou seja, tudo isso diz respeito ao método que estamos propondo no campo da teologia. O fazer teológico, em sua essência, não se restringe ao acúmulo de informações dogmáticas ou à mera repetição de fórmulas confessionais, certo? Ele se configura como uma atividade do espírito humano que, movido pela graça, busca descrever fenomenologicamente o processo do ato de crer em um horizonte de historicidade. Este estudo propõe-se a sistematizar o método teológico transcendental trinitarista dialético, uma estrutura epistemológica que visa resgatar a dignidade da teologia como ciência rigorosa e resposta viva aos dilemas contemporâneos. A problemática central desta investigação reside na tensão dialética entre a transcendência absoluta de Deus e a imanência da experiência humana. Questiona-se como pode o sujeito finito, preso à materialidade e ao tempo, articular um conhecimento autêntico sobre o ser infinito? Para responder a esse impasse, partimos do princípio de que a teologia não é um saber autônomo, mas uma função reflexiva que verifica a fidelidade da linguagem. Por isso que é importante estudar a teologia da linguagem eclesiástica em relação ao evento da revelação. A estrutura deste trabalho organiza-se em torno de três momentos fundamentais que operam de forma integrada. A transcendência, analisada aqui não apenas como uma distância ontológica entre criador e criatura, mas como a condição de possibilidade para o conhecimento, como afirma o grande teólogo Karl Rahner, teólogo católico. O ser humano é um espírito no mundo, que ao reconhecer sua finitude, projeta-se necessariamente em direção ao horizonte do absoluto. A Trindade, compreendida como a estrutura das modalidades teológicas da manifestação divina, a Trindade não é uma abstração matemática, mas a dinâmica de Pai, Fonte, Filho, Revelação e Espírito Santo, vivificação, que organiza o conhecimento do absoluto na linearidade do tempo. E por último, a dialética representa o motor racional que permite ao teólogo enfrentar o paradoxal, como o mistério da cruz ou a tensão entre o já e o ainda não,
sem sucumbir ao irracionalismo. O objetivo primordial é consolidar a tese de que o fundamento mais radical da teologia não é meramente intelectual, mas existencial. Reside na irrupção da vida nova, conforme observa Bavinck. A regeneração é a base subjetiva necessária para o desenvolvimento de toda a ciência teológica. Sem a transformação interior do sujeito, o discurso sobre o divino carece de seu fundamento vital. Ao longo das sessões seguintes que vamos trabalhar, expandiremos essa tríade metodológica, demonstrando que o objeto da teologia é, de fato, a realidade total, considerada sub ratione Dei, sob o aspecto de Deus. O fazer teológico, portanto, utiliza a razão iluminada pela fé para ler o mundo de dentro para fora, integrando a mensagem eterna à situação temporal do homem moderno. Fundamentação teórica clássica da teologia, a ciência do absoluto. A definição de teologia como disciplina científica exige, primeiramente, a delimitação de seu objeto e de seu, digamos assim, método, que é o que nós estamos trabalhando. Historicamente, a escolástica, sob a influência de Tomás de Aquino, estabeleceu que a teologia é a ciência que trata de todas as coisas sob o aspecto de Deus, sub ratione Dei. Como aponta Aquino, na Suma Teológica, enquanto as outras ciências ocupam-se de objetos específicos da realidade criada, a teologia possui um caráter universalista, pois seu foco é o princípio de todas as coisas. A teologia como ciência e função da Igreja. Diferente das ciências naturais, que operam por meio da observação empírica e da indução, a teologia opera a partir de um dado revelado. No entanto, ela não abdica do rigor racional. Ela se apresenta como uma função da Igreja, um exercício de autocrítica em que a comunidade de fé verifica a coerência de seu discurso em relação à sua fonte primária, a palavra de Deus. Para que essa verificação ocorra, o método teológico deve considerar o dinamismo, ou seja, a fé que busca o intelecto. Não se trata de uma razão que julga a fé, mas de uma razão que, iluminada pela fé, busca compreender as implicações lógicas e existenciais do mistério. O teólogo, portanto, atua como intérprete que traduz o eterno para a linguagem do temporal, mantendo o que chamamos de rigor teológico, que é a fidelidade e a ortodoxia somada à clareza metodológica. Ontologia e epistemologia, essência e energia. Um ponto nodal da fundamentação clássica essencial para a construção do nosso método é a distinção entre a essência divina e as energias divinas. Conforme articulado na tradição patrística e consolidado por Gregório Palamas, essa distinção é crucial para evitar dois erros metodológicos opostos: o agnosticismo, que afirma que nada podemos saber sobre Deus, e o racionalismo, que pretende esgotar a essência de Deus no conceito. A essência, ousia, refere-se à natureza íntima de Deus, que permanece absolutamente transcendente e inacessível ao intelecto criado. É o mistério adorado que habita na luz inacessível. As energias são as operações de Deus no mundo, suas manifestações através das quais ele se dará a conhecer e se comunica com a criação. Metodologicamente, o teólogo deve ter a humildade epistemológica de reconhecer que seu discurso recai sobre as energias, a revelação na história, e não sobre a captura da essência pura. É nesta fenda entre o que Deus é em si mesmo e o que ele é para nós que a teologia se estabelece como um saber dialético e reverente. O objeto da teologia, o absoluto e a realidade total. Se o objeto da teologia é Deus e Deus é o fundamento de tudo que existe, segue-se que nada é estranho à teologia. O método teológico deve ser capaz de analisar a cultura, a história, a ciência e a vida humana. Quando o teólogo estuda o mundo, ele o faz
sub ratione Dei, ou seja, ele busca perceber como a realidade criada aponta para o seu Criador e como o Criador se manifesta na tessitura do tempo. Essa perspectiva clássica nos leva a compreender que o fundamento da teologia é, em última análise, a irrupção da vida nova. Como o teólogo não é um observador neutro, mas um sujeito regenerado, seu método de estudo é também um método de vida. O saber teológico exige uma metanoia, mudança de mente, sem a qual o objeto de estudo permaneceria oculto sob o véu de mera curiosidade intelectual. Fundamentação teórica progressiva da teologia, o embate da modernidade. Se a teologia clássica, veja, se consolidou na objetividade do ser e da revelação, a modernidade impôs um método teológico, o desafio da subjetividade e da história. A fundamentação progressiva da teologia reflete o esforço de articular a fé em um cenário onde a razão crítica, a partir de Kant, questionou as possibilidades de se conhecer o absoluto. A teologia da subjetividade é diferentemente da teologia da revelação. O ponto de partida da teologia progressiva encontra-se em Shilaya-Maha, considerado o pai da teologia moderna. Shilaya-Maha deslocou o eixo do método teológico do dogma externo para a experiência interna, especificamente o sentimento de dependência absoluta. Para ele, a teologia é a descrição dos estados de consciência religiosa. No entanto, essa abordagem corre o risco de converter a teologia em antropologia ou psicologia da religião, eliminando assim a possibilidade de revelação. Em oposição dialética a esse subjetivismo, surge Kaubá no século XX, com a teologia dialética. Barr rompe com a tentativa liberal de encontrar Deus no interior humano, afirmando que Deus é o totalmente outro. Metodologicamente, para Barr, a teologia não começa no homem, mas na palavra de Deus, quem rompe verticalmente na história. O método de Barr é um sim e um não, constantes a afirmação da graça e a negação de toda tentativa humana de autossalvação intelectual. É um método que respeita o infinito abismo qualitativo entre o tempo e a eternidade. A síntese de Karl Rahner e a virada transcendental. Buscando superar o impasse entre o subjetivismo liberal e o objetivismo kantiano, Karl Rahner propõe a virada transcendental. Rahner utiliza a estrutura da filosofia de Kant e Heidegger para argumentar que o ser humano possui uma abertura ontológica para o absoluto. Nesta perspectiva, o método teológico deve realizar uma análise das condições de possibilidade do homem receber a revelação. Para Rahner, o homem é um ouvinte da palavra. A transcendência não é apenas um lugar onde vamos, mas o oriente, ou melhor, o horizonte a partir do qual já operamos toda vez que conhecemos ou amamos algo finito. Essa abordagem permite que o estudo dialogue com a modernidade sem perder a essência do mistério divino, pois coloca a graça como sobrenatural existencial perante no cerne da experiência humana, a dialética como movimento processual. A integração desses métodos progressivos no método teológico exige a ferramenta da dialética, não uma dialética puramente hegeliana que busca a síntese final no conceito humano, mas uma dialética teológica que mantém a tensão viva. Como observado no desenvolvimento deste estudo, a dialética permite processar as condições aparentes. Deus como transcendência absoluta e Deus como presença histórica. A teologia como ciência rigorosa e como oração mística. A finitude da linguagem e a infinitude do objeto. Ao adotar esse fundamento progressiva, o método deixa de ser uma fórmula estática e passa a ser um movimento de pensamento que acompanha a dinâmica da própria revelação de Deus na história. A teologia torna-se assim um saber que acontece no encontro entre a palavra eterna e a consciência situada no tempo.
os três momentos do método: transcendência, trindade e dialética. A construção de um método teológico robusto exige a integração de diferentes dimensões do saber. O método que aqui se propõe não é linear, mas circular e integrativo, operando em três momentos que se sobrepõem e se retroalimentam: o movimento ontológico, transcendência, o movimento sistemático, trindade, e o movimento processual, dialética. A transcendência como condição de possibilidade. No âmbito do método, a transcendência é tratada apenas como um atributo divino, mas como abertura fundamental, não é apenas tratada como um atributo divino, digamos assim, mas como abertura fundamental do sujeito humano. Recuperando a perspectiva de Immanuel Kant na Crítica da Razão Pura, entendemos o transcendental como conhecimento que se ocupa não tanto dos objetos, mas do nosso modo de conhecer os objetos. Teologicamente, a transcendência é o horizonte que permite a irrupção do novo. Para o teólogo, reconhecer a transcendência significa aceitar que o objeto de seu estudo, Deus, nunca pode ser totalmente domesticado pela linguagem. Esta etapa do método cumpre duas funções essenciais. Função crítica: impede que a teologia se torne ideologia ou idolatria conceitual. Função antropológica: identifica no ser humano a capacidade inata de ser tocado pelo infinito, o que Karl Rahner define como o ouvinte da revelação. Sem essa abertura transcendental, a comunicação entre Deus e o homem seria impossível. Trindade como estrutura das modalidades teológicas. Se a transcendência estabelece a possibilidade do conhecimento, a trindade fornece a gramática desse conhecimento. O método trinitário organiza a compreensão da realidade a partir das modalidades da manifestação de Deus. O Pai, a fonte, representa o mistério originário, a soberania e o plano eterno. No método, corresponde à busca pelas causas primeiras e pelos fundamentos bíblicos e dogmáticos. O Filho, a forma, Logos, é a encarnação do sentido na história. O Logos é a inteligibilidade de Deus. No método teológico, o momento cristológico é o que confere a forma e objetividade à fé, centrando-a no evento de Jesus Cristo como o exegeta do Pai. O Espírito Santo, a dinâmica, é o princípio de vivificação e atualidade. É o Espírito Santo quem garante que a teologia não seja uma arqueologia de textos mortos, mas uma inteligência viva que fala ao presente. No meu curso de pós-doutorado em teologia pela FIUJ, defendi a distinção entre o método de leitura bíblica do movimento pentecostal em relação ao método de leitura bíblica de Rudolf Bultmann. Fiz uma análise crítica e o estudo foi aprovado pela banca examinadora do meu artigo científico. A dialética como motor racional e processual. O terceiro pilar do método é a dialética, como proposto nesta apresentação também nos meus estudos acadêmicos. A dialética teológica é a ferramenta que permite lidar com os paradoxos inerentes ao mistério cristão. Inspirada na dialética de Hegel, mas corrigida pela transcendência da fé, ela opera no movimento de tese, antítese e síntese, mas sempre aberta a uma nova tese que vem da revelação não da consciência humana ou muito menos da cultura humana. A dialética atua na resolução de tensões como imanência e transcendência, como Deus está próximo ao mesmo tempo infinitamente distante. Justiça e misericórdia, atributos que na razão humana parecem colidir, mas na síntese teológica se abraçam na cruz. É o que nós estudamos em teologia sistemática, atributos incomunicáveis ou metafísicos e atributos morais de Deus. Temporalidade e eternidade, o desafio de falar do eterno utilizando categorias do tempo. Ao aplicar a dialética, o teólogo evita o pensamento estático. Ele compreende que a verdade teológica é
sinfônica, composta por vozes que parecem contraditórias, mas que se harmonizam sob a regência da revelação. O método dialético assegura que a teologia permanece em movimento, sendo capaz de absorver as críticas e transformá-las em novos patamares de compreensão. O significado filosófico e bíblico do tempo e da história. A construção de um método teológico não pode prescindir de uma reflexão profunda sobre a categoria do tempo. Se a teologia se ocupa da relação entre o absoluto e o relativo, ela deve necessariamente explicar como a eternidade intersecta a história humana. O tempo, nesta perspectiva, deixa de ser um mero receptáculo de eventos e torna-se o horizonte da manifestação divina. O tempo como categoria dialética, e nós temos o Cronos e o Kairos, certo? Para a estrutura do método imperativo distinguir as duas dimensões do tempo presente na tradição bíblico-filosófica. O tempo cronológico Cronos, caracterizado pela sucessão linear de movimentos passados, presentes e futuros, é a dimensão da nossa finitude. Contudo, a teologia introduz a noção de Kairos, o tempo da oportunidade, o momento oportuno em que a eternidade invade o tempo. Metodologicamente, o teólogo deve ser capaz de realizar uma leitura kairótica da história. Isso significa que o método teológico não olha para o passado apenas como registro documental, mas como um evento vivo que continua a interpelar o presente. A história da salvação não é algo que aconteceu, mas algo que acontece toda vez que a palavra é proclamada e vivida. Historicidade do Logos e a escatologia. A fundamentação do tempo no método teológico encontra seu ápice na encarnação. No evento de Cristo, o Logos eterno assume a historicidade humana. Isso confere à história uma dignidade ontológica suprema. A história não é um fardo do qual a alma deseja escapar, como em certas vertentes do platonismo, mas o lugar onde a salvação se opera. A análise metodológica do tempo exige, portanto, uma atenção escatológica. O teólogo vive e pensa entre o já da vitória de Cristo e o ainda não da consumação final. Essa tensão impede que a teologia se torne utópica, focada apenas no futuro, ou saudosista, focada apenas no passado, obrigando-a a uma responsabilidade ética rigorosa com o agora, o tempo e o espaço da praxe teológica. E, por fim, a construção do método e sua operacionalidade técnica. A operacionalidade do método teológico transcendental trinitarista dialético ocorre na convergência desses elementos. Na prática acadêmica e eclesial, o método funciona como um filtro de 3 camadas. Camada da escuta, transcendência. O teólogo se coloca em silêncio diante do mistério, reconhecendo os limites da sua razão e atribuindo-se e abrindo-se, digamos assim, para o novo que vem de Deus. Camada da estruturação trindade. O conteúdo da fé é organizado, o teólogo identifica a origem do dogma Pai, sua expressão histórica e racional Filho e sua relevância e aplicação vital Espírito Santo. Camada de confronto dialética. A verdade teológica é confrontada com os desafios do mundo contemporâneo. É o momento em que a teologia dialoga com a ciência, a filosofia e as crises sociais, buscando uma síntese que não anule a tensão, mas que a torne fecunda. Dessa forma, o método deixa de ser uma abstração teórica para se tornar um guia prático para a pesquisa científica no campo da teologia. Ele permite ao pesquisador transitar entre a exegese rigorosa, a história dos dogmas e a análise da realidade social, sem perder a unidade do objeto teológico. Certo? Portanto, a investigação empreendida neste estudo permitiu sintetizar e também sistematizar o método teológico transcendental trinitarista dialético como uma resposta epistemológica aos desafios da contemporaneidade. Ao longo do texto, demonstrou-se que a teologia, longe de ser um saber estático meramente devocional, constitui-se como uma ciência rigorosa que opera na intersecção entre a fé e a razão, a eternidade e a história. Conclui-se que o pilar da transcendência estabelece a necessária, digamos assim, humildade e abertura do sujeito.
A Trindade oferece a estrutura lógica e o conteúdo da manifestação divina, e a dialética provê o movimento necessário para processar as tensões vitais da existência humana diante do absoluto. A síntese desses elementos revela que o fazer teológico é, em última análise, um exercício de inteligibilidade da vida nova operada no crente. O método proposto não encerra a discussão, mas abre caminho para que novas pesquisas possam aplicar essa estrutura a problemas específicos da ética, da política e da cultura, sempre sub ratione Dei. Sub ratione Dei. A teologia reafirma-se assim como uma disciplina essencial para a compreensão da totalidade do real, oferecendo um horizonte de sentido que ultrapassa a finitude material, sem desprezar a historicidade do homem. Este é o meu método teológico transcendental trinitarista. Professor Dr. Roberto dos Santos, PhD. Muito obrigado, em nome de Jesus.